Você nunca vai ter resultados na sua vida maiores do que a sua identidade, ou seja, aquilo que a sua personalidade sustenta, aquilo que você acredita que você merece, aquilo que você acredita ser. Hoje nós vamos falar o quanto a autoimagem é importante para que a gente consiga realmente alcançar os nossos objetivos e os resultados que a gente espera ter há muito, muito tempo. Muitas vezes, por exemplo, tá? Eu, você, todo mundo espera ter um ganho maior, já faz mais de 10 anos que está esperando por um aumento no salário, espera ter um resultado melhor em alguma situação, em alguma parte da vida, né? Em alguma área da sua vida, nos relacionamentos, no trabalho, na vida pessoal, na vida familiar. Que eu quero dizer? Que as pessoas realmente elas querem, né, crescer, elas querem evoluir, elas querem ter resultado diferente. Por exemplo, parar com relacionamentos abusivos, né? Tem muita gente que sai de um relacionamento abusivo e vai cair em outro relacionamento que de certa forma também é abusivo. Às vezes não é a mesma situação, mas o contexto, né? O abuso existe de alguma forma, ou então acaba saindo do emprego porque não aguenta mais e começa a trabalhar num lugar onde que também não se sustenta, não consegue aguentar, ou por causa de um colega, ou por causa do chefe, ou por causa do trabalho, né, da produção mesmo. Então, o que eu quero dizer é que, por mais que a gente fique tentando mudar todas as coisas externas que estão ao nosso redor, o que está sustentando isso, esse ciclo vicioso, é a nossa própria identidade. É como eu me vejo, é como eu acredito, né, que eu sou, é o que eu acredito que eu aceito, não conscientemente. E aqui entra a grande questão, por que que a maioria das pessoas simplesmente, então, não, né, não trabalha e não desenvolve essa parte? Porque é de forma inconsciente, então é muito difícil a pessoa se dar conta que ela está nesse ciclo, porque quando ela está dentro do ciclo, tudo aquilo ali é muito normal, tudo muito natural para ela. É o comum, é o que acontece todo dia, tá? Então, muitas vezes esse ciclo ele acontece repetidamente por anos, e a pessoa realmente não se dá conta, tá? Então, é como se não fosse uma escolha consciente, ela tá naquele relacionamento abusivo, ela tá naquele emprego que ela não gosta, que ela detesta, é como se ela não é como se ela tivesse a escolha de sair dali e pegar um lugar melhor. Por quê? Porque ela não sabe que ela tá ali. Tu entende? É como se fosse uma prisão invisível. Então tem essa linha que tu não consegue ultrapassar, tu não enxerga, né? Tu não sabe o que que é, mas tu sabe que tu tenta mudar, tenta chegar além, tu tenta outros resultados, tenta realmente mudar, só que de repente até tu consegue por um tempo, mas depois tu volta e piora a situação, ou tu volta para o mesmo lugar. Porque esse padrão, quem dita ele, quem dita esse padrão, esses resultados que você tem, é a sua própria autoimagem, é a sua identidade, como eu gosto de falar. Então você imagina, por exemplo, você não precisa nem imaginar, você sabe, tá? Vou te dar um exemplo. Pessoas, por exemplo, que estudaram. Lembra lá do colégio, lá de quando você estava estudando? Você provavelmente tinha colegas que você olhava assim e dizia, nossa, ele ou ela, quando for adulto, vai ter muito sucesso. Então, tu já pré-definia a vida daquela pessoa pela inteligência dela, pela capacidade de repente de resolver problema, de vários aspectos. Tu olhava para aquela pessoa, para aquele teu coleguinha, para aquela tua coleguinha e pensava, ah, eu queria ser assim, ou ah, essa pessoa vai se dar bem. E daí o tempo passou, hoje provavelmente já passaram-se 20 anos, né, daqueles tempos antigos, e tu encontra essa pessoa na rua e de repente tu descobre que a vida dessa pessoa tá muito bagunçada, não tá indo para lugar nenhum, tá estagnada, tu entende? A mesma coisa é tu ver uma pessoa que também tu vê, tu sabe que ela tem a capacidade, né, que ela não estou dizendo nem quando é criança, ela já adulta, ela tem capacidade, ela é inteligente, ela é até estratégica às vezes, ela é uma pessoa, de repente até que se comunica bem, mas há alguma coisa nela
que não permite que ela cresça. Ou seja, o que é ser alguma coisa nela? É a própria imagem dela. Ela não se vê, ela não consegue sentir que ela merece aquilo, ou ela não consegue se ver tendo sucesso, ou de repente ela tem medo das responsabilidades que vêm junto com o sucesso. Tem muita coisa que pode ser. Então, é preciso fazer uma análise. E eu vou dar só mais um exemplo para vocês conseguirem perceber de forma integral, que é aquela questão da própria habilidade. De repente você já conheceu ou conhece alguém que tem uma habilidade incrível, que é super talentosa, às vezes na arte, na pintura, na música, toca um instrumento lindamente e que tem essa habilidade e que tem esse potencial todo, né? É talentosa por si só, parece que já nasceu, né? Como a gente diz, como é que é? Com a bunda virada pra lua, não sei se é assim que fala, mas que já nasceu, né? De repente com uma habilidade e que ela é extraordinária mesmo. Ela encanta as pessoas, mas ela ainda é invisível, ou seja, ela não tem alcance, né? Aquele talento dela, ela não permite que outras pessoas possam compartilhar daquilo. Isso é inconsciente. Muitas vezes ela diz que ela quer trabalhar com isso, ela quer fazer disso uma carreira, mas não consegue sair do lugar justamente porque algo nela não deixa com que ela realmente apareça. Ela não se sente à vontade, por exemplo, com a exposição, de repente. Então eu quero que você entenda o seguinte: o que dita realmente o seu resultado não é o que está fora, não é, por exemplo, a sua habilidade ou o próprio resultado que você tem, é realmente a sua identidade, é como você se vê, como você se enxerga. Aqui vou só dar uma palhinha para vocês entenderem sobre a lei que fala da causa e efeito. No hermetismo a gente estuda, né, a causa e efeito. E o que acontece com a maioria das pessoas é que elas olham para a vida delas, para os resultados delas, como se a causa fosse tudo que está aqui fora. Por exemplo, eu não tô indo bem no trabalho por causa do colega, por causa dele, por causa dela, por causa do sistema. Então, tudo aquilo que acontece na vida dela, ela associa que o problema, né, que a causa daquilo tá sempre fora, tá sempre na coisa, na pessoa, no outro, sempre pro lado de fora. Então, o que ela acaba tentando fazer? Ela muda de emprego, né? Ela muda o relacionamento, ela quer mudar tudo fora, tá? Aí ela quer ganhar mais dinheiro, então se a causa é, por exemplo, assim, se o problema dela é a falta de dinheiro, então ela larga de um trabalho e vai para o outro, achando que vai ganhar mais dinheiro, que isso vai resolver o problema, mas não é, a causa não tá aqui fora, tá? Então a causa do nosso mundo físico, né? O nosso mundo físico é o efeito, né? O efeito, por exemplo, o que aconteceu, né? O teu problema é o efeito, a causa não é o que está aqui fora. É isso que as pessoas não conseguem enxergar. A causa do mundo físico, né? O que é o efeito, tudo isso que a gente está vendo, que a gente está vivendo, experienciando aqui no mundo físico, é o efeito, não é o contrário. A causa é interna, a causa, que nem no Kybalion a gente fala que a causa, né, do efeito que é o mundo físico é o mundo mental, porque o todo é mente, então tudo começa na mente, tudo começa, primeiro alguém pensou, né, para depois aquela ideia começar a ganhar vida nos pensamentos, como vai ser feito, fazer um projeto daquilo, para depois essa ideia se concretizar aqui no mundo real. Então, a causa começa na mente, então o efeito, sim, o efeito é o resultado é aquele objeto, por exemplo, a cadeira. Uma vez alguém cansou de se sentar no chão e daí começou a pensar, a imaginar como é que seria. Legal, de repente sentou numa pedra e se sentiu bem, e disse, eu vou pensar alguma coisa para fazer para que a gente possa sentar em cima. Então ele começou a criar mentalmente primeiro, começou no pensamento, na mente e depois foi para o mundo físico. E daí, não tão cansado, ele começou a pensar, de repente eu estou me sentindo sozinho aqui.
Vamos tentar criar algo assim, que é o que chamava de cadeira, né? Vamos tentar criar algo assim para mais pessoas. E daí foi lá imaginando até criar o sofá, tá? É só um exemplo para você entender. Mas tudo, a causa de tudo está na nossa mente, está no nosso interno, está em como a gente acredita ser, tá? Em como a gente, no que a gente acredita ser capaz, no que a gente acredita merecer. É como se, por exemplo, quando nós vamos construir uma casa, um prédio, uma casa, né? É preciso toda aquela estrutura, ou seja, a planta baixa da casa, desse prédio, dessa casa, ela precisa ser extremamente revisada, ela precisa ter uma sustentação, né? Então, as vigas, não sei se você sabe do que eu tô falando, as vigas que vão embaixo, tudo onde, a superfície onde que a gente não enxerga, a gente tá enxergando depois de pronta a casa, a gente enxerga as paredes, a gente enxerga, né, os ambientes da casa, mas tudo aquilo que está submerso ali, que é a estrutura da casa, aquilo ali é o principal, é o que segura a casa no lugar. É o que sustenta, né, aquela casa poder ser daquele tamanho, daquele jeito, com aquele acabamento, com tudo. O que está estruturando tudo isso, toda essa casa, para que ela não caia, não desmorone, é justamente a parte que a gente não vê. A nossa identidade é a mesma coisa. É o que estrutura, o que sustenta a vida que a gente tem, os resultados que a gente tem. Então, fica muito fácil de tu entender o porquê que as coisas se repetem, às vezes não do mesmo jeito, mas sempre se repetem para ti, né? Que nem eu dei o exemplo do relacionamento, ou seja, na área que for da sua vida. E para que a gente consiga começar a reverter esse processo, um dos exercícios, uma das coisas, né, que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, que me ajudou a entender bastante, é entender que na verdade é o significado que a gente dá para as coisas que acontecem com a gente, eles dizem muito da gente e eles também definem os nossos próximos resultados. Como assim, Cris? Por exemplo, tá? Vamos supor que hoje eu acordei, aí vamos supor que um projeto que eu tinha simplesmente desandou. Como eu interpreto aquilo que está acontecendo comigo, né? A que significado eu dou para aquilo? Uma das opções é eu ficar frustrada, então eu começo a espraguejar, dizer esse projeto não deu certo, é porque eu nem ia conseguir fazer mesmo, eu acho que não era para mim, não era para ser. Eu começo a falar mal de repente da pessoa que encerrou o projeto, né? Vendo que a culpa tá lá no outro. Enfim, tu tá vendo que de qualquer forma, aonde eu tô colocando o meu foco tá fora, tá como se as outras coisas fossem culpada ou como se eu não fosse merecedora, como eu me enxergo. Então o significado que eu tô dando para isso é: eu não mereço, eu não sou capaz de fazer isso, foi melhor assim porque eu não ia conseguir dar conta, algo desse tipo. Ou vou falar mal da fulana, porque bem, ela sempre faz dessas de fazer o projeto e depois não fechar na hora, ou garanto que ela faz isso com todo mundo, ou espraguejar a pessoa. Ou seja, é como se o que está acontecendo comigo, a causa fosse ela, fosse ele, fosse fora de mim. E também o significado que eu dou quer dizer, eu reforçar a minha identidade antiga, o que está sustentando, que é o que é realmente a verdadeira causa, né, de estar acontecendo esses imprevistos comigo. Por quê? Quanto mais eu me vejo assim, incapaz de realizar, mais vão surgir situações na minha vida que eu não consigo sustentar e que elas vão acabar indo embora de uma forma ou de outra. De repente voltar para um padrão até pior às vezes. Por quê? Por que, Cris, que vai voltar então pior? Porque além do jeito que tu já estava, tu ainda vai ter a frustração. É mais né? É mais uma vez que tu tenta e não dá certo. Então, quanto mais a gente tenta mudar fora e tentar espraguejar porque tá fora e não parar e não enxergar e inverter a situação, quer ver como é que eu inverto a situação? Vamos supor que eu vou dar um significado totalmente diferente
tá? Que é o que as pessoas que têm sucesso fazem. Como é que as pessoas que têm sucesso reagem quando um contrato, por exemplo, é cancelado em cima da hora? Uma pessoa pode dar um significado totalmente diferente desse que agora que eu dei, que é, por exemplo, começar a pensar assim, vai vir alguma coisa melhor para mim. Eu acho que de repente não estava tão alinhado. Vou me preparar melhor para que o próximo esteja realmente alinhado e que eu possa crescer e evoluir. Ou senão, esse resultado, o resultado que esse projeto ia me fazer não estava tão alinhado com o meu objetivo, né? Então, eu acredito que eu sou capaz e que virá outros projetos melhores. Não vou dizer que tu não vai ficar um pouco frustrada, um pouco, de repente, triste, porque realmente tu precisava daquilo. Mas eu quero que você entenda que você não deve ficar remoendo aquilo, sabe? Então tu tem que fazer o possível e o impossível para te começar a trazer uma visão totalmente positiva do que está acontecendo, né? Enxergar o lado bom do que está acontecendo. De repente não era para fechar com ele, por quê? Porque talvez no futuro a gente se desentendesse, poderia dar um problema mais adiante, pode ter sido um livramento para mim. Então eu sei que vai aparecer algo melhor ainda, né? Porque eu sou capaz, porque eu consigo, porque eu posso, tá? Então sempre ficar reafirmando a tua nova identidade que tu quer. Eu sou capaz, eu consigo, eu posso, vai vir no momento certo, eu sei que tá vindo algo melhor ainda para mim. Esse significado que tu tá dando, esse novo significado, ele já sustenta uma identidade de muito mais potencial, um resultado que tem o potencial para ter resultados muito maiores, muito mais expandidos. Isso é um trabalho para a gente fazer sempre, tá? É um processo. Tu vai começar a pegar coisas que te acontecem e tentar colocar um novo significado nas coisas que te acontecem, ao invés de colocar a desculpa de ter sido o outro, né? Dizer que a causa daquilo que está acontecendo foi por causa do fulano, do ciclano, do sistema, do banco, de tudo que é coisa menos de ti. Tu começar a entender, perceber o que passa na tua cabeça. Eu não merecia, ou será que passou na tua cabeça? Eu acho que eu não ia dar conta, assim é melhor, deixa quieto. Entende? Quando tu começa a analisar essas percepções, né? Quando começa a perceber como tu pensa em relação a você, tu tá descobrindo qual é a tua verdadeira identidade hoje, que tá te trazendo os resultados que tu tem hoje. Então, tu quer resultados melhores? Quem tu precisa ser, como tu precisa pensar para te atrair, né, para te conquistar mais daqueles resultados. O que tu precisa reforçar em ti? É a segurança, é a autoestima, é a valorização, autovalorização. Então, tu vai começar a fazer esse monitoramento. O que está acontecendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo quando as coisas acontecem na minha vida. Isso já é um grande caminho percorrido. Eu diria que é quase a metade do caminho percorrido para quem quer mudar a identidade, para quem quer mudar de vida, para quem quer alcançar novos resultados. E agora que você provavelmente entendeu um pouco mais sobre a sua identidade, o porquê que ela é causa, eu queria te perguntar uma coisa. Vamos supor que amanhã de manhã, tu foi dormir hoje, normal, como sempre, e amanhã de manhã tu acorda exatamente na vida do teu sonho, na vida que tu gostaria de ter. Com, sei lá, todo aquele dinheiro que tu gostaria de ter, com tudo que tu gostaria de ter, tá? Você acha que você sustentaria emocionalmente essa nova vida de um dia para o outro, de uma hora para outra? Quero que você entenda o porquê que isso é um processo que tem que acontecer na hora certa, do jeito certo. Porque talvez tu tenha pensado assim, claro que eu conseguiria, claro que eu ia gostar, claro que eu ia querer, né? Eu realmente quero isso. Mas daí tu para pensar que, vamos supor que a vida dos teus sonhos é ganhar, eu não sei quanto que você ganha agora, vamos supor que hoje você ganha 5 mil e que a vida dos teus sonhos é ganhar 50, 60 mil. É um exemplo.
E amanhã, de repente, tu acordou e tá ganhando 60 mil. E já tá na casa que tu queria, vamos supor. Aí tu já parou para pensar quais são as responsabilidades que vêm junto com isso? Quais são as burocracias que tu tem que mexer? Porque provavelmente tu não é mais pessoa física, agora tu é uma pessoa jurídica. Porque quem lida com muito dinheiro precisa mexer com burocracia. Tu tá preparada para mexer com, por exemplo, tu vai se tornar, querendo ou não, de certa forma, uma autoridade para muitas pessoas, porque o status, ele gera isso. Teus vizinhos, a tua família vão te enxergar diferente. Tu tá preparada para o jeito como essas pessoas vão te olhar? Tu tá preparada para a exposição, né, que ganhar mais pode causar? Então tu tem que pensar que é um conjunto. O dinheiro, ele não vem sozinho, né? A casa do sonho, ela não vem sozinha. Ela vem com várias bagagens, né, embutidas, e que se a gente não tiver preparado, pode acontecer algo muito pior do que tu continuar na mesma vida que tu tá? Porque muita gente se desespera quando não consegue sustentar emocionalmente alguma situação que para ela pode ser muito traumática, tu entende? Então tudo isso é uma coisa que eu quero que você só pense, só comece a pensar sobre essas coisas. Por que que é um processo a mudança? Por que que, tipo, não dá para estalar o dedo e mudar de uma hora para outra? Né? Por que que a criação, né, que a gente tem o poder de criar, a gente realmente tem o poder de criar. O universo mental, o mundo mental é onde que a gente começa a fazer esse processo. E é a partir dele que a realidade aqui fora, ela é conduzida, né? A gente experiencia as coisas a partir do que a gente tem na nossa mente. E isso é incontestável. Mas então comece a pensar o porquê que é um processo, o porquê que não dá para estalar o dedo e acontecer de uma hora para outra. Então, eu quero finalizar esse vídeo, espero que não tenha ficado muito cansativo e que você tenha entendido realmente. Agora, a mensagem que eu preciso te deixar é: pare de tentar mudar tudo que está fora, para de ver que o errado é o outro, que a responsabilidade era do outro, que o problema está no outro e que a causa, né? Foi por causa do outro. Não, a causa está aqui e tu realmente só tem um jeito de tu mudar os teus resultados. E eu quero que tu perceba isso de verdade. Só tem uma forma de tu começar a ter resultados do jeito que tu quer. É começando por aqui, pela tua mente, pelo como tu se enxerga, como tu pensa que tu é de verdade, analisando o que tu tá pensando quando acontece alguma coisa que tu acha que é ruim, né? Quais são os pensamentos que vêm, reverter esses pensamentos e com constância começar a se treinar para desenvolver essa nova personalidade, esse teu novo eu, né, de sucesso, que é próspera, que tem a vida dos teus sonhos, porque aí sim tu vai sair de um patamar, tu vai para outro, daí tu vai até tu chegar lá onde tu quer. E não vai parar aqui, porque quando tu estiver aqui tu vai ter muitos outros e tudo vai ficar muito mais fácil, porque tu já entende o processo. Tu já sabe como fazer para aquilo acontecer. Então é muito exponencial. Seu início é mais difícil. Porque a maioria das pessoas, elas ainda estão adormecidas. Elas ainda não entendem o real problema de tudo, né, da sua vida, né, que são elas mesmas, que no caso da minha vida era eu mesma, eu não enxergava. Eu fiquei muito tempo mesmo, lutando com as coisas fora de mim. Queria mudar o que eu fazia, o que eu trabalhava para me ganhar mais dinheiro, queria mudar o outro, né, quando queria que o meu marido fosse diferente, ou queria que meus filhos fossem diferentes, mas não é as outras coisas, é a gente. E quando a gente percebe isso, tu tira realmente um peso dos ombros, porque tu sabe que tu é capaz de mudar, que tu tem responsabilidade. Tem. Então, tem esse lado, tu sabe que tu é responsável por tudo aquilo que tu tá criando, mas por outro lado, cara, eu posso mudar isso, tem jeito, eu consigo fazer diferente, eu posso literalmente criar a vida do jeitinho que eu quero, do jeito que eu quero, posso ter os resultados que eu quero, entende? Quando tu descobre isso, isso é libertador, isso é muito libertador. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Gratidão. Comenta aqui embaixo pra mim. Qual é o resultado que você quer? Você tá longe ou você tá perto? Você já tinha parado para pensar nisso ou não? Comenta aqui pra mim.
Qual é a sua maior dificuldade? Qual é o seu maior medo na mudança? O que você acha que pode acontecer se você realmente abandonar o teu eu de agora? Todas essas falhas que você tem. O que pode acontecer de pior? Deixa aqui nos comentários para mim.